Pessoal, tudo bem? Eu sou Roberto Rosa, sou professor de Geologia do Petróleo aqui nesse canal no YouTube. Essa é a nossa 14ª aula, que será sobre métodos de recuperação primária. Toda vez que a gente descobre um campo de petróleo, esse reservatório descoberto ele está relacionado a um tipo de energia natural ao mesmo, onde poderemos ter gás associado, capa de gás e aquífero de água. O que é que vem a ser métodos de recuperação? Os métodos de recuperação, eles têm como objetivo maximizar a produção de petróleo. Quando a gente logo descobre um campo de petróleo, esse método estará relacionado à energia natural desse reservatório. Então nós temos três tipos de métodos de recuperação. Os primários, relacionados à energia natural do reservatório, os métodos secundários, que virão depois, e os métodos especiais ou terciários. Esses métodos secundários, especiais ou terciários, falaremos em uma outra aula. Bem, nós temos aqui os métodos de recuperação primária, que são divididos em gás em solução, capa de gás, influxo de água e mecanismo combinado. Como disse anteriormente, os métodos de recuperação secundários serão a nossa 15ª aula e métodos especiais será a nossa 16ª aula. Bem, durante a produção de um campo de petróleo, de um reservatório, ele vai ser inicialmente realizado através da energia própria do reservatório. A tendência dessa energia ao longo do tempo, ela sendo perdida, ou seja, todo reservatório, logo que inicia sua produção, nós temos uma pressão que a gente diz uma pressão original. E a tendência dessa pressão ao longo do tempo é diminuir. O reservatório vai sempre ser depletado. Isso é um processo intrínseco a qualquer reservatório de petróleo. Bem, então vamos falar sobre os 4 métodos que estão aqui listados. Gás em solução. Então nós temos aqui óleo, um reservatório anticlinal com óleo. E à medida que esse reservatório começa a produzir, gás começa a aparecer. Então esse gás começa a aparecer aqui em solução. O segundo tipo de método de recuperação primária é influxo de água ou aquífero de fundo. Nós temos o reservatório com óleo e aqui tem um contato dito óleo-água. Essa água empurra o petróleo para ser produzido. E temos também o mecanismo capa de gás. Eu tenho aqui uma capa de gás sobre uma zona com óleo. À medida que o óleo produz, essa capa de gás ela baixa. E um mecanismo dito combinado, onde a gente tem capa de gás e influxo de água. Bom, nós vamos ver a seguir cada método desse e suas particularidades. Bem, todo reservatório de petróleo, que quando entra em produção, à medida que o hidrocarboneto sai, os poros vão ficando vazios. Então, algum outro material terá que ser colocado para ocupar esse espaço vazio. Aí nós falaremos do método de recuperação secundária. Bem, o que vem a ser mecanismo de gás em solução? Eu tenho aqui 2 poços, onde está centracejado, significa que os poços estão aqui revestidos e canhoneados. E à medida que esse óleo produz para a superfície, dentro dele existe gás. Esse gás está em solução. E só quando a pressão começa a diminuir, que começa a aparecer, como está aqui essas bolinhas, seriam bolhas de gás. O gás começa a ser dissociado do óleo. Quais são as características de um reservatório com gás em solução? Esse reservatório ele não tem capa de gás e não tem aquífero, apenas gás em solução ou gás associado. Em geral, esses reservatórios, a pressão cai rapidamente até a pressão de saturação. O RGO aumenta. O que significa RGO? Razão gás-óleo. À medida que o poço, o reservatório vai produzindo, mais e mais vai sendo produzido gás em relação ao óleo. E FR, fator de recuperação. Esses reservatórios com mecanismo de gás em solução têm um fator de recuperação médio da ordem de 15%. Esses reservatórios são candidatos a uma recuperação secundária. A recuperação secundária a gente entende como injeção de água ou gás.
que será objeto da nossa próxima aula. No mecanismo de gás de solução, como eu mostrei nessa figura anterior, nós temos aqui um gráfico pressão versus tempo. Aqui o poço, o reservatório começa a produzir, a pressão aqui está constante, até que começa o quê? Aqui ao longo da pressão, ela começa a ter uma produção elevada de gás óleo. Aqui o incremento de gás em relação ao óleo, RGO. O RGO aumenta até um ponto e depois começa a cair. Com relação à pressão, ela começa original e vai caindo. Ou seja, essa tendência de queda, ou seja, o reservatório vai ser depletado. Isso é comum em qualquer campo de petróleo, em qualquer reservatório. O mecanismo de capa de gás, o segundo mecanismo de recuperação primária. Então nós temos aqui a capa de gás e aqui o poço está canhoneado na zona com óleo, ou seja, esse óleo será produzido. À medida que o óleo é colocado em produção, vai acarretar uma redução dessa pressão. Essa queda de pressão é transmitida para a capa de gás. Essa capa de gás se expande cada vez mais, empurrando o óleo para ser produzido. Características de capa de gás. O gás expande, retardando a queda das vazões das pressões, mantendo a pressão e aumentando a recuperação. O tamanho, o desempenho desse mecanismo de capa de gás vai depender do tamanho da capa em relação ao tamanho da zona com óleo. E o fator de recuperação médio desses reservatórios com capa de gás é em torno de 35%, ou seja, já tem um fator de recuperação muito maior que o gás em solução. Entenda como fator de recuperação o seguinte: se eu tenho 1 milhão de metros cúbicos de gás em subsuperfície e eu só consigo produzir 50% desse gás que está em superfície, nós vamos dizer que o nosso fator de recuperação é em torno de 50%. Aqui nós temos os poços canhoneados na zona com óleo e aqui o gás. À medida que o tempo passa, essa capa de gás vai baixando, como ocorre aqui. Observe que esses poços aqui estavam produzindo apenas óleo, com o tempo eles vão começar a produzir gás. Tanto esse poço como esse vão produzir gás ao longo do tempo. O que é feito para evitar a produção de gás? Essas zonas canhoneadas que agora estão dentro da zona com gás poderão ser fechadas, como cimentadas. É o que a gente chama um processo de squeeze, é cimentar o que foi canhoneado. Características desses reservatórios com capa de gás. Então nós temos aqui a pressão caindo. Observe que essa queda existe sempre, ou seja, o reservatório tem uma pressão original que vai caindo ao longo do tempo. E aqui a razão gás óleo vai aumentando, sendo aumentada aqui ao longo do tempo. Observe que aqui tem uns picos elevados. Na verdade, isso aqui significa um poço ou outro que foi colocado em produção. Comparando com o gráfico anterior, observe que essa queda aqui é menor do que essa queda de pressão no mecanismo de gás de solução. Ou seja, esse reservatório leva mais tempo para ser depletado. Mecanismo de fluxo de água. Então nós temos uma zona aqui com óleo e água na base. Em fluxo de água ou aquífero de fundo. Vamos produzir óleo, logo o poço será revestido e canhoneado na zona com óleo. A redução da pressão do reservatório vai ser causada pela produção de hidrocarboneto. Ao longo do tempo que ele vai sendo produzido, a tendência é esse aquífero subir, empurrando o óleo a ser cada vez mais produzido. Características desse tipo de mecanismo: a água repõe todo o volume de fluidos produzido e mantém a pressão. 1/3 dos reservatórios do mundo possui esse mecanismo, ou seja, o mecanismo de fluxo de água é o mecanismo de recuperação primário mais comum nos reservatórios do mundo. A pressão cai pouco, RGO mantém estável, porque praticamente não tem gás, e o fator de recuperação médio já é de 40%, chegando a 70%, ou seja, a gente consegue produzir até 70% do volume de hidrocarboneto que está em subsuperfície. Aqui mostrando 3 poços canhoneados
na zona com óleo, e aqui o meu contato óleo-água. À medida que esses poços vão sendo produzidos, essa água aqui, esse contato sobe, como está mostrando aqui, estava aqui e subiu para essa posição. Com isso, esses poços aqui vão começar a produzir água. Aqui produzindo água 100% e aqui parte água, parte óleo para a superfície. Observe nesse gráfico de pressão com razão água-óleo, observe que a pressão cai bem menos que os outros métodos de recuperação primária, tal como gás em solução e capa de gás. E aqui o aumento da produção da razão água-óleo ao longo do tempo. A cada vez mais vamos produzindo mais água em relação ao óleo. E o que é o mecanismo combinado? É onde eu tenho capa de gás e influxo de água, ou seja, essa capa de gás vai baixar e esse aquífero aqui vai subir. Bem, a recuperação de petróleo. A produção de petróleo vai sempre dissipar a energia primária do reservatório. Vai haver um decréscimo de pressão. O que a gente quer dizer é que qualquer reservatório vai ter depressão. Depressão é a perda de pressão ao longo do tempo. Consequência, à medida que o reservatório vai perdendo pressão, é a redução da produção. Ou seja, o volume de hidrocarboneto produzido vai cada vez ser menor. Quais são as formas, então, de aumentar a recuperação ao longo do tempo, uma vez que a energia primária do reservatório vai sendo dissipada? É suplementar a energia primária com injeção de fluidos, água ou gás. Isso nós chamamos de método de recuperação secundária, que será a nossa 15ª aula, métodos de recuperação secundária. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa breve aula sobre métodos de recuperação primária. Se inscreva no nosso canal Geologia do Petróleo por Roberto Rosa e siga a gente no Instagram, Geologia Perfilagem R Rosa, onde eu sempre posto figuras sobre geologia do petróleo ou perfilagem de poços. E aqui é o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida. Agradeço a todos e até a nossa próxima aula. Um abraço.